aí, tudo bem? Você já deve ter percebido que nesse vídeo vamos falar com mais detalhes sobre literatura, mais precisamente sobre a habilidade 15 da matriz do Enem. Estamos vendo uma variedade enorme de manifestações artísticas, certo? E o que elas têm em comum? Você consegue perceber? E as diferenças? Isso tá claro para você? Bom, quando se fala em literatura, é importante diferenciar algumas coisas. A primeira delas, e talvez a que mais nos confunde com relação ao assunto, é entender o que é literatura. Por exemplo, por que um poema ou um romance são vistos como literatura e uma notícia não? Por que determinados textos são aparentemente mais valorizados? Por que temos a impressão que alguns deles não são tão bem vistos? Cara, isso tem muito a ver com a ideia de que literatura é uma manifestação artística, na forma de textos orais ou escritos. Ou seja, consideramos esses textos obras de arte. Não é à toa que quando mencionamos a produção de algum autor, dizemos a obra literária de fulano trata de um tema ainda atual. Assim, elevamos a importância dele, damos mais valor. Desse jeito, quando lemos um poema e vemos que se trata de um texto literário, estamos afirmando que nele existe algo que o caracteriza como arte, que ele é uma manifestação artística. Algo que não encontramos, por exemplo, em uma notícia esportiva ou receita de bolo de fubá. A concepção do que é arte sofre mudanças com o passar do tempo, e essa intenção do autor e o que ele for produzir estará extremamente ligada com a ideia que se tem de arte naquele período. Por exemplo, na Idade Média, arte era considerada somente técnica, ou seja, precisava-se da pintura de uma tela em uma igreja, um pintor era chamado para a tarefa e desempenhava a função e fim. Era apenas um job, um trabalho e nada mais, nada de glamour. Já no século XIX e XX, a ideia do sentimento surge, e é nesse momento que a expressão, intenção e desejo do ator é ligada à produção. Não se trabalha mais sobre encomenda. A subjetividade do artista, aquilo que ele é e que quer transmitir, é o que se valoriza e se enxerga como arte. Sendo assim, isso que enxergamos nos poemas, quadros, esculturas e fotografias é fundamentalmente resultado de um tempo específico. E as intenções dos autores são resultado de aspecto histórico, social, político e cultural, em que essas produções são feitas. Isso quer dizer que o momento que o autor produziu seu poema, por exemplo, junto com a orientação política e a visão social que ele representa, contribuem para a construção dessas produções, influenciam na intenção do autor, interferem no resultado da obra. Essa foi a ideia que fez com que começasse a se identificar, nomear os momentos em que as obras demonstravam características parecidas. Na literatura, esses momentos se chamam escolas literárias. Para isso, uma divisão temporal foi feita, e para se ter uma ideia de quando começa e termina cada escola, estabelece-se, geralmente, uma data inicial para cada momento. Por exemplo, definiu-se que o modernismo no Brasil começa em 1922, com a Semana de Arte Moderna em São Paulo. E dentro dessa escola literária, os autores apresentam características em comum nas produções que fizeram, principalmente com relação à intenção de seus textos. Essa divisão foi feita por conta de uma exigência didática, somente para termos uma divisão mínima nas manifestações literárias. Ela não corresponde exatamente ao que aconteceu naquele momento. Afinal, é impossível aceitar que hoje as pessoas escrevam de uma forma porque estão no romantismo, e amanhã, imediatamente, passarão a escrever de outra maneira porque se encontram no realismo. Essas mudanças são lentas e resultados de movimentos sociais e políticos, como vimos, que irão interferir na maneira como as pessoas enxergam a sociedade em que vivem. Sabendo de tudo isso, quando lemos um poema parnasiano, por exemplo, sabemos que foi feito provavelmente entre os anos de 1881 e 1893, que apresentava características como o apego à tradição e ao objetivismo, e que os poetas dessa escola literária utilizavam como procedimentos de construção o vocabulário culto e a preocupação formal. Ou seja, sabendo que qualquer texto existe por conta de uma exigência social, no caso da literatura, por conta da necessidade humana de expressar sua sensibilidade, posturas, visões sobre o mundo, podemos relacionar essa intenção com os aspectos históricos, sociais, políticos e culturais, que são fundamentais para a construção e existência desse texto. Desse jeito, ao ler o poema Verbo Ser, de Drummond,
torna-se impossível concentrar-se somente nos recursos que ele utilizou, rima, vocabulário. Enxergamos que houveram vários motivos para que ele escrevesse dessa forma, para que escolhesse esse assunto, essa rima, essa palavra. O texto se torna mais profundo, mais vivo quando ligamos tudo isso. Para você ter um exemplo de aplicação, dá uma olhada na explicação que o professor Knowsley fez de uma questão do Enem. Iremos nesse vídeo de aprimoramento analisar uma questão do Enem 2012, especificamente a questão 135, que contempla a habilidade 15 da área 5 de Códigos e Linguagens. A habilidade é essa que consiste em estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando os aspectos do contexto histórico, social e político. Isso ficará mais claro na abordagem da questão a seguir. É importante lembrarmos que a proposta do Enem é avaliar a nossa capacidade de inter-relação de conteúdos disciplinares das várias áreas do conhecimento. Por exemplo, precisamos juntar nossos conhecimentos de história, geopolítica e literatura para a resolução deste exercício. As principais características da primeira fase do modernismo e seus principais autores serão essenciais nessa resolução. Para poder começarmos essa resolução, iniciamos com uma boa leitura do texto, identificando seu tipo textual, seu gênero textual e sua função. Vamos ao texto? O Trovador. Sentimentos em mim do asperamente dos homens das primeiras eras. As primaveras de sarcasmo, intermitentemente no meu coração arlequinal, intermitentemente. Outras vezes é um doente, um frio, na minha alma doente como um longo som redondo. Cantabona, cantabona, glorum, som tupi tangendo o alaúde. Poesias completas de Mário de Andrade. Após a leitura e observarmos as alternativas, teremos que nos ater a alguns pontos importantes para a resolução dessa questão. O texto literário e sua função social, a escolha do vocabulário e ainda as características de uma determinada escola literária só existem por conta das manifestações que esse momento social provoca, ou seja, evidenciar a ideia de que partimos da leitura do texto, pintura, música e escultura para entender os fatores ou itens que os compõem. A função social de um texto literário, em primeiro lugar, é expressar o modo de pensar do homem em um determinado período da história, com características próprias daquele momento histórico. O vocabulário também é peculiar ao estilo impresso pelos autores deste período e faz parte das intenções de escrita deles em cada texto que refletem essa época ou ainda essa escola literária. Vamos analisar então as questões abaixo. Cara ao modernismo, a questão da identidade nacional é recorrente na prosa e na poesia de Mário de Andrade. Em O Trovador, esse aspecto é. Ao citar a relação de identidade nacional, precisamos aqui nos lembrar que essa é uma das características mais fortes da primeira fase do modernismo. E se falamos da primeira fase, precisamos lembrar dos Andrade, Mário e Oswald. Abordado subliminarmente por meio da expressão como coração arlequinal, que evocando o carnaval remete à brasilidade. Na verdade, essa questão aqui consiste em fazer referência a elemento do poema como o coração arlequinal, identificando-o de forma errônea e relacionando com característica da identidade nacional. Isso não é verdadeiro, isso é falso. Alternativa B. Verificado já no título que remete aos repentistas nordestinos, estudados por Mário de Andrade em suas viagens e pesquisas folclóricas. Bom, essa alternativa consiste em fazer referência ao elemento do poema como trovador, identificando-o de forma errada também, como se ele fosse característica nordestina, cultural nordestina. Isso também não é verdadeiro. Alternativa C. Lamentando pelo eu lírico, tanto no uso de expressões como sentimentos em mim do asperamente, no verso 1, frio, no verso 6, alma doente, no verso 7, como pelo som triste do alaúde, glorum, verso 9. Essa alternativa consiste em mencionar trechos do poema apontando inadequadamente o lamento do eu lírico como referente à questão da nacionalidade. Isso também está errado. Alternativa D. Problematizado na oposição tupi, selvagem, versus alaúde, civilizado, apontando a síntese nacional que seria proposta no Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade. Essa alternativa, veja só, o Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade tinha por objetivo repensar a dependência cultural do Brasil. Escrito com uma linguagem metafórica, tornou-se a base literária do modernismo naquele momento. A intenção de promover o resgate da cultura primitiva é notável no manifesto, e o autor faz por meio de um processo não harmonioso de tentar promover a assimilação mútua por ambas as culturas. Oswald, no entanto, não se opõe drasticamente à civilização moderna e industrializada, mas propõe um certo tipo de cautela ao absorver aspectos culturais de outrem,
para que a modernidade não se sobreponha totalmente às culturas primitivas e também para que haja maior cuidado ao absorver a cultura de outros lugares, para que a cultura brasileira não se torne um amontoado de fragmentos de outras culturas. Ou seja, esta é a nossa alternativa correta. Alternativa E. Exaltado pelo eu lírico que evoca os sentimentos dos homens das primeiras eras para mostrar o orgulho brasileiro por suas raízes indígenas. Essa alternativa consiste em fazer referência a elementos do poema como os sentimentos dos homens das primeiras eras, apontando de forma errada também a ação de exaltação do indígena como questão de identidade nacional. Está fora do nosso contexto. Por isso é importantíssimo que nós lembremos do que está acontecendo no momento social deste período, para que eu possa resolver a questão. Então, tudo o que acontece socialmente no momento inicial do modernismo vai refletir diretamente na escrita desse homem. E é por isso que eu tenho essa questão sendo voltada diretamente para a parte histórica e social.